Poucos acontecimentos ganham lugar na história com o nome de sua data. Sem necessidade de dizer o que ocorreu naquele dia, o marco no calendário sugere uma nova realidade. Por isso, muitos acontecimentos conhecidos dessa forma são marcos nacionais, como o 4 de julho, independência dos Estados Unidos, o 14 de julho, queda da Bastilha na França, ou, no Brasil, o 7 de setembro. No século XXI, um acontecimento é universalmente conhecido por sua data, o 11 de setembro. O nome refere-se ao dia 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos sofreu o maior ataque a seu território desde o bombardeio japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Na manhã daquela terça-feira de setembro, no primeiro ano do século XXI, 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. 2 deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York. Um chocou-se com o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, D.C., e outro caiu numa área desabitada no estado da Pensilvânia. Ao todo, 2.977 vítimas foram mortas nos ataques, além dos 19 que tomaram os aviões. O 11 de setembro é considerado o ataque com o maior número de mortos da história. Além disso, foi uma tragédia que mudou, em vários aspectos, os rumos do mundo. Os atentados começaram às 8h46 da manhã, quando o primeiro avião, um Boeing 767 fazendo o voo 11, de Boston em direção a Los Angeles, atingiu a torre norte do World Trade Center. O complexo empresarial era então composto por 7 construções, incluindo 2 torres de 417 e 415 metros, os edifícios mais altos do mundo na época de sua inauguração, em 1973. O incidente rapidamente ocupou as transmissões ao vivo de canais de TV mundo afora, que reproduziam imagens vindas de Nova York mostrando uma densa e escura fumaça saindo das laterais da Torre Norte. Apresentadores de TV e repórteres conversavam com testemunhas e especulavam sobre que tipo de aeronave teria se chocado com um dos prédios do World Trade Center. A maioria acreditava que se tratava de um acidente. Durante a transmissão, às 9h03 da manhã, 17 minutos depois do primeiro ataque, um segundo Boeing 767, o voo 175, que também saiu de Boston com destino a Los Angeles, chocou-se contra a Torre Sul, numa cena vista ao vivo por milhões de pessoas ao redor do mundo. Em Nova York, a Torre Sul do World Trade Center, atingida pelo segundo avião, desabou às 9h59 da manhã, causando pânico generalizado em Manhattan, onde pessoas corriam na tentativa de fugir da fumaça que tomava as ruas. Cerca de meia hora depois, às 10h28 da manhã, desabou a Torre Norte, a primeira a ser atacada. Ambas foram destruídas pelo fogo provocado pelos combustíveis das aeronaves, que estavam com seus tanques cheios, tendo sido sequestradas logo depois da decolagem. No final da tarde, outro prédio do complexo World Trade Center, o 7WTC, desabou, depois de sua estrutura ter sido abalada pela destruição das torres gêmeas. Envolvidos em tentativas de resgates daqueles que estavam nas torres, 345 integrantes do Corpo de Bombeiros de Nova York morreram com a queda dos edifícios. Entre as vítimas, havia centenas de estrangeiros, número que nunca foi determinado com precisão, já que muitos tinham dupla nacionalidade, eram tanto americanos como cidadãos de outros países. Em cerimônias oficiais, como a que lembrou o 5º aniversário do 11 de setembro, em 2006, foi feita referência a mais de 90 nacionalidades, representadas entre os 2.977 mortos. 3 deles eram brasileiros: Anne Marissa Leire Ferreira, de 29 anos, Sandra Fajardo Smith, de 37, e Ivan Quirilos Fairbanks Barbosa, de 30. Vários brasileiros que trabalhavam nas Torres Gêmeas sobreviveram. Um deles, André Kamikawa, estava no 25º andar da Torre Norte, a primeira a ser atingida. Em entrevista à BBC News Brasil, dias após os ataques, Kamikawa falou sobre os momentos após o impacto. Ouvimos um estrondo e sentimos um tremor, um movimento muito forte do prédio indo para trás e depois voltando. Pela janela, ele viu destroços caindo. Em seguida, juntamente com colegas, dirigiu-se às escadas por onde saiu da torre. Outro brasileiro, Larry Pinto de Faria Jr., trabalhava no mesmo andar que Kamikawa e também deixou o edifício pelas escadas. Em 2011, 10 anos depois dos ataques, ele disse à BBC News Brasil que sentiu realmente medo depois que a Torre Sul, a primeira a ser destruída, desabou, próximo a onde ele estava. Caiu do meu lado. Aí começou aquela poeira, todo mundo começou a correr. Corri como um louco. Além dos mortos nos atentados, o 11 de setembro faria centenas de milhares de outras vítimas. Os esforços de ajuda e resgate em Nova York contaram com a participação de cerca de 80 mil pessoas, entre bombeiros, policiais, profissionais de saúde e outros. Todos eles e outras milhares de pessoas presentes nas imediações foram atingidas pela fumaça tóxica gerada pelos atentados, particularmente pelo desabamento das 2 torres gêmeas do WTC. Os ataques e as horas seguintes expuseram os presentes a diversos materiais tóxicos e até mesmo cancerígenos, como chumbo e amianto. Anos depois, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos estimou que cerca de 400 mil pessoas haviam sido feridas ou expostas a materiais tóxicos no 11 de setembro.
Quando os voos foram retomados, a preocupação com a segurança foi extrema e acabou provocando a introdução de normas extras de segurança que até então não existiam e muitas estão mantidas até hoje, em aeroportos do mundo todo. Entre elas, estão a proibição de entrada com líquidos na bagagem de mão, podem conter algum tipo de explosivo, e a necessidade de passageiros separarem objetos pessoais, como cintos e sapatos, na passagem por equipamentos de raio-x no aeroporto, antes do embarque. A área onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York, chamada desde o 11 de setembro de Grau de Zero, Marco Zero, passou por um complexo trabalho de limpeza e retirada de escombros ao longo de 2001. Logo começaram conversas sobre como recuperar a área e que tipo de construção deveria ser erguida no local. Ficou decidido que uma única torre substituiria as antigas torres gêmeas no horizonte da cidade, e o projeto final ficou a cargo do arquiteto David Childs. Depois do lançamento da pedra fundamental em 2004, a construção foi iniciada em 2006. O novo prédio, chamado oficialmente de One World Trade Center, mas apelidado de Torre da Liberdade, foi concluído em 2013, a um custo de quase 4 bilhões de dólares. Marcado por seu formato geométrico, em que as laterais são formadas por 8 triângulos isósceles, 4 com suas bases no solo e outros 4 com as bases no topo, o edifício é o mais alto dos Estados Unidos e de todo o hemisfério ocidental, com 541 metros de altura. A torre começou a ser utilizada comercialmente em 2014, e a abertura do seu topo para visitação pública ocorreu em 2015. Um memorial em homenagem às vítimas dos atentados e um museu também ocupam o local.